Olá, tudo bem? Vamos então dar continuidade nas nossas videoaulas. Agora falarei um pouco sobre carga térmica em edificações. Nós vimos então no vídeo anterior um pouco sobre compressores, e aí falamos sobre o compressor alternativo, né, que é aquele com pistão que sobe e desce, similar ao de um automóvel. Ele tem então, né, uma válvula aqui de descarga e de sucção. E um dos problemas dele é que ele tem um espaço morto lá em cima, né, que será onde ele comprime, porque senão ele, se não tiver espaço, ele vai bater, né, e aí vai estragar. Então ele tem esse problema, além de problema com líquido, qualquer líquido ali ele vai bater também, vai estragar, né. Mas funciona isso, ele baixa, succiona, então ele diminui a pressão, puxa, né, o fluido para dentro da câmara e depois ele comprime esse fluido ali dentro, tá. Rotativo, então ele não tem tanto esse problema de espaço morto, ele vai girando sempre ali, então sempre está succionando e comprimido. O scroll no mesmo estilo, né, como se fosse dois scroll ali, dois caracóis, fica vibrando ali, sempre puxando e comprimido. Centrífugo, né, então ele usa a velocidade, né, a força centrípeta, e aí fica transformando a energia cinética em pressão estática. E compressor parafuso, que usa então dois fusos, né, que ficam girando, dois fusos que ficam girando, e aí sempre está entrando e saindo fluido de refrigerante, de forma que ele entra, a câmara vai sempre diminuindo, né? Vai comprimindo então cada vez mais esse fluido. Hoje eu vou conversar então rapidamente um pouco sobre carga térmica, e mais superficial. Na próxima videoaula vamos detalhar um pouco melhor sobre carga térmica. E o foco principal hoje vai ser então como diminuir a carga térmica de um prédio, tá? De uma edificação. Então o que seria brevemente a carga térmica, né? Então a carga térmica seria, de forma resumida, a energia que nós precisamos, né, o calor que nós precisamos retirar da edificação para que fique na temperatura confortável, tá? Seja ela de acordo com cada necessidade. Pode ser que para uma instalação comercial a nível de escritório, uma temperatura ideal seja 24 graus, 23, né? Para quem trabalha já num ambiente mais siderúrgico, num ambiente, numa indústria pesada, dificilmente vai conseguir trabalhar em 24 graus. Então, a temperatura confortável para eles talvez seja 26 graus, 27, 28. Né? Lembrando que, imagine quem está trabalhando com um forno de alta temperatura, então, se conseguir 28 graus, está dando graças a Deus. Tá? Então, isso vai depender de cada instalação, cada necessidade, a temperatura de conforto, e a carga térmica é o quanto nós precisamos retirar então disso daí para manter a temperatura constante e confortável. Então, como que nós podemos estimar a carga térmica, né? Então, na próxima aula nós vamos ver uma planilha para fazer isso aí, mas de forma resumida nós precisamos conhecer então as características físicas do prédio, as dimensões, materiais que ele é feito, espessura de parede, determinar a sua localização do prédio, orientação e sobramento. Então, um prédio que foi construído aqui em Florianópolis, por exemplo, a carga térmica dele vai ser totalmente diferente se for em São Joaquim, né? Lá a temperatura é mais baixa, então já vai ter uma quantidade de energia menor a ser retirada. Se for feito, né, lá pensando um pouco mais para cima aí do Brasil, vamos pensar lá na Bahia, por exemplo, o calor já é mais quente, então já é um pouco diferente. Obter então informações sobre o clima local, né, de certa forma que acabamos de conversar, obter informações sobre iluminação, ocupantes, tipo de ocupação, equipamentos. Então foi o que eu citei um pouco antes sobre condições de trabalho, né? Então tudo isso vai definir. Sobre iluminação, a iluminação é incandescente, hoje em dia dificilmente, né? Fluorescente já é de LED, né? Tem uma quantidade de pessoas, tá? Equipamentos instalados, cada equipamento gera calor, então é a carga térmica que precisa ser retirada para manter a temperatura ali dentro, tá? E nós também, né, não se iludam, mas nós emitimos calor até dormindo. Especificar então o dia típico, né, de cada mês para gerar os valores de carga térmica, né? Isso daí já é um detalhezinho conforme a norma, tá? Então, isso seria um resumozinho de como estimar então a carga térmica. Se nós tivéssemos todas essas informações, era só chegar agora e chegar nesse valor. Mas não é bem isso, né? Vocês vão ver que precisa conhecer um coeficiente global de transdução de calor, tal do UA, né? Lembrando que o que isso aí vocês viram tudo em termodinâmica. Não vou entrar em muitos detalhes agora. Eu quero agora entrar no quê? Nesse exemplo aqui, né, que eu peguei de uma apresentação de um professor de São José, o Jesué Graciliano, né, já foi até reitor pro tempore aí do nosso IFSC,
já foi também reitor do ETSU do Paraná, já teve que resolver problemas lá em Rio Grande do Sul, enfim, um cara bem renome aí, com que eu tive prazer de ter aula com ele. E vem também dessa revista aqui, tá? New York Light Fair 2005, ok? Então esse exemplo é de um edifício de 12 andares, tá? Pé direito na sala com 2,6 metros, fachada leste, orientação leste-oeste, altura do forro 40 centímetros, fachada de 50% de vidro, garagem não condicionada, subsolo, considerado 1,5 troca de ar por hora, né, renovação, ocupação 6 metros quadrados por pessoa, iluminação 40 watts por metro quadrado, BS, né, nós já vimos nas aulas anteriores o que é a temperatura de bulbo seco, bulbo úmido, né, aquela bulbo úmida, aquela que tem uma mechinha de água, né, que quando tu gira aquele psicômetro ali, tu vai fazer o quê? Ele vai evaporar aquela água e aí vai diminuir a temperatura, né? E o bulbo seco é aquela que não tem, né, a mechinha de água. 24 graus e umidade relativa a 50 graus, tá ok? Esse é um edifício, então, Business Point, no setor da Autarquia Sul, em Brasília. Então, pessoal, o que eu quero mostrar com isso daqui, né? É mostrar aonde nós, como engenheiros civis, podemos atuar. Então, como eu disse para vocês no início da nossa disciplina, eu não quero iludir em momento algum vocês, então, se por acaso você que está assistindo essa apresentação é engenheiro mecânico, pelo amor de Deus, eu não quero deixar iludir que os alunos nossos vão trabalhar como projeto de climatização de ar-condicionado. Não, nós não temos essa atribuição, tá? Mas nós temos atribuição para projetar, né, a nossa edificação, pelo menos, né, enquanto o sonho dos arquitetos não se realizarem, nós ainda conseguimos ter atribuição de projetar um edifício como esse. Provavelmente foi um arquiteto que deve ter desenhado isso aí, né? Geralmente nós, engenheiros civis, não temos lá tanta criatividade assim, né? Por isso que eu acho que é uma briga inútil dos arquitetos, deixa a criatividade de cada um, deixa, né, o mercado selecionar quem que vai projetar. Bom, voltando para o nosso métier aqui, então quero deixar claro que o nosso objetivo, o nosso engenheiro civil vai ter atribuição para quê? Para projetar, e ele precisa conhecer então o que isso afeta, o que um projeto bem desenvolvido pode influenciar na carga térmica final dele, né? Então isso significa dinheiro, pessoal, um custo que é o consumo de energia elétrica, é muito alto para o sistema de climatização, é o maior consumo de energia elétrica de um prédio, é o sistema de climatização. Então nós podemos projetar, podemos alterar isso, o consumo final, né? Não vai ser nós que vai definir o equipamento, mas vai ser nós que definiremos então qual que é a carga térmica total e consequentemente qual que vai ser a potência desse aparelho que será definido, né? Os engenheiros mecânicos usarão o resultado do nosso projeto para poder definir a carga térmica. Então, de forma indireta, nós é que definiremos, né, o equipamento, tá ok? Por isso, preste bem atenção aí no andamento, né, dessa aula, porque isso é muito importante e vai definir um consumo final depois da nossa instalação de consumo de ar-condicionado. Então, pessoal, o edifício, da forma que ele foi projetado inicialmente, ele tem, então, 900 TR, pessoal, 900 TR. Lembrando, TR é a tonelada de refrigeração, que equivale a 12.000 BTU por hora, ou seja, normalmente numa residência o split é 9.000, 12.000, né, tem 7,5, mas, só para vocês terem ideia, é como se tivesse 900, né, máquinas split de 12.000 BTU por hora. Isso é muita coisa, tá? E aqui nós temos que, olha só, a distribuição, né, geral, estruturas, né, diversos, área externa, pessoas, luz. Tá? Depois nós vamos conhecer o que é cada coisa dessa, tá? De forma resumida. Então, o que nós podemos atuar para reduzir isso aí, tá certo? Como reduzir, então, a carga térmica total dessas edificações? Então, nós vamos, aqui foi feito simulações, então, atuando nesses itens, cores, atuando nas cores, redução da área envidraçada, revestimento externo, vidro refletivo, isolamento apropriado e rotação do edifício. Então, vamos analisar cada coisa aqui. A parte de cores claras, tá? Então, reduzindo um pouco a cor, mudando, né? O que é quando muda a cor clara para escura, né? Eu estou mudando a parte de reflexão, né? O calor ele entra, lembro, através de 3 formas: radiação, convecção e condução. E a cor clara tem tudo a ver com a radiação, tá? Eu vou reduzir a minha radiação.
Então, com isso, eu reduzo de 900 para 880 TR. Né? São 20 TR, pouca coisa, mas são 20, 20 split que eu deixo de ligar durante o dia. Né? Então, se a pessoa aí tem em residência e já tem um consumo que, né, considera um pouco alto, imagine 20 ligados. Redução de área envidraçada, então, de 70 para 50, então reduz isso em 20%, né, aí a área envidraçada, olha só a redução, já tenho 100 TRs a menos, isso é um consumo realmente alto, né, que eu vou baixar, né, então é bem significante. Revestimento externo refletivo, eu vou trabalhar agora com mármore, né, um mármore branco. Bom, lembrando, né, vou ter uma redução significativa. Claro que você vai me dizer, putz, mas daí, né, eu vou ter um impacto na minha instalação inicial altíssimo, né? Eu vou gastar bastante com essa instalação. Sim, vai. Mas daí tem que pensar, né, o que você quer. Você quer economizar na instalação, mas ter né, na construção e ter um consumo alto ao longo do tempo? Será que eu não vou pagar? Porque, olha só, de 900 por 800 já são 100 TR. 100 TR, nós estamos falando aí de 100 split, né? Não vou nem falar de valores, porque eu não faço a menor ideia de quanto que isso dá. Mas se pensássemos aí que 100 split, nós estamos falando de cada split aí de R$ 1.500, então estamos falando aí de 1.500, né? 150 mil, é isso? Que economizaremos, né? Só que o detalhe é o consumo mensal, né? Quanto de energia eu vou economizar isso aí, tá ok? Então, o nosso foco principal sempre vai ser o consumo mensal, porque isso daí vai ser ao longo de toda a vida da instalação. Vidros refletivos, então de 900 para 795, olha só o quanto eu vou baixar trabalhando com isso, né? Com um vidro mais eficiente, né? Um vidro refletivo, vidro com certeza aí deve ser um vidro laminado, né? Refletivo, né? Isolamento apropriado, então trabalhando com um vidro também refletivo ali no isolamento, trabalhando com janelas mais bem vedadas, né? Isolamento também na parte de entre ambientes, né? Para não ter troca de calor desnecessária, enfim. Rotação do edifício, então olha só a brincadeira aqui, o cara só girou o edifício, né? Então tu consegue, por exemplo, quando tu muda ali, em vez de tu colocar aquele vidro para a área norte, que vai bater sol o dia inteiro, se conseguir jogar ele para a área sul, coisa maravilha que vai ficar isso aí. Então tu vai deixar de ter aquele calor entrando direto e vai ter uma iluminação, né? Então aí já baixou 830. E qual é o custo disso? Tu girar o edifício? Lembrando, se for possível, né? Tem que ver o terreno, ver as condições, enfim, né? Então, pessoal, nessa brincadeira aí, nós conseguimos baixar de 900 TR para 450, ou seja, 50% de redução. Olha só o quanto nós vamos economizar, tanto na instalação do equipamento. Daí você fala, mas será que a instalação desse equipamento compensa no consumo, no custo maior da instalação, das alterações? Acredito que não. Acredito que as alterações que foram propostas maior do que a redução do custo com o aparelho. Tá? Porém, temos que ver que teremos 50% a menos de consumo de energia mensal. Tá? Bom, então, com percentual aqui, que nós acabamos de ver, as cores claras, né, 2.2, e aí vai indo, né, sendo que a redução, só a rotação, impacta em quase 8%, tá ok? Agora, algumas tendências, lembrando que aqui eu falo de tendência, eu estou falando com um exemplo que eu estou trazendo de 2005. Então, tão importante quanto trazer exemplo é lembrar também contextualização dele, né? Então, isso foi feito em 2005, nós estamos falando de 15 anos atrás, tá? Então, talvez quando você vê esse vídeo que vai ficar lá no YouTube daqui a 5 anos, 10 anos, algumas coisas que eu vou citar aqui já vai ser obsoletas, né? Que a tecnologia está evoluindo cada vez mais, como por exemplo, tendência que falava ali iluminação por LED, né? Em 2005 era tendência, atualmente é realidade, né? Não se fala mais um prédio desse trabalhar com outro tipo de iluminação, né? Não tem mais cabimento. Controle de presença, né, em contaminantes, então um sistema com automação, né, com controle de presença, tu consegues fazer com que ele desligue automaticamente quando não há ninguém naquele ambiente. Né? Infelizmente, principalmente em ambientes públicos, que às vezes as pessoas não têm aquele
né, aquele cuidado, né, até mesmo comercial, não tem aquele cuidado porque não está pagando, infelizmente, né, tem pessoas que só faz isso em casa, enfim, tem que tomar esse cuidado, né? Então, esse sistema já evita bastante. Então, novas tendências com estrutura, né, estrutura mais leves, concreto protendido, drywall, isolamento térmico de paredes, né, vidros duplos, enfim. A pergunta que não quer calar, né, que quando eu vi isso pela primeira vez, na época que eu estudava lá, né, refrigeração ar-condicionado, quem não sabe, eu sou técnico de refrigeração ar-condicionado. Então, a pergunta é, por que estrutura mais leve? O que isso tem a ver com o ar-condicionado? Qual é a diferença dela for mais leve ou mais pesada? Por que ela vai impactar mais numa carga térmica? Por que eu preciso ter se eu tenho uma estrutura mais leve, isso implica, né, na redução de carga térmica? Dá uma pensada aí enquanto eu tomo a minha aguinha. Conseguiu ter uma resposta? Então, se você acertou o que eu vou falar, parabéns para você. Se você, né, dos 90% aí que não souberam a resposta exata, fique tranquilo, bem-vindo ao grupo e vamos lá. Então, é o seguinte, a estrutura mais leve tem a ver, vamos pensar um edifício, né? No caso, vamos falar de um edifício que o seu sistema de climatização vai ser desligado à noite. Se falarmos de um edifício que funcione 24 horas, que o sistema de climatização fique 24 horas ligado, aí não tem muito, não vai influenciar muito, tá ok? Agora um edifício que desliga, né? Então durante o dia está lá funcionando, temperatura e conforto 24 graus, né? Tudo bonitinho, pá, chegou lá 6 horas da tarde, toca lá a sirene, let's go pessoal, vamos embora, desliga tudo, o sistema vai lá e pum, desliga tudo. Se tiver um CPD, né, ou se tiver uma sala lá de como é que se diz, processamento de dados, talvez aquela fique funcionando 24 horas, então talvez aquele lá vai ficar climatizado ao longo da noite. Mas o restante todo vai acontecer o quê? Desliga. E aí, com desligamento dos equipamentos, a temperatura, vamos supor que à noite chega aí, né, nossos belos 30 graus aí, bem confortável, vamos botar 32 para ferrar bastante aí com a estrutura. Então, vai subida de 24, vai 25, 7 horas, 8 horas, 26, 10 horas da noite, 27, meia-noite chegou 32, e aí vai, mantém o 32, e aí quando chegarmos a né, lá 8 horas da manhã, vamos trabalhar. Se o sistema for inteligente, ele vai ligar um pouco antes, porque se esperar todo mundo chegar para ligar, a tendência do aparelho não dar conta e aí o bicho pega. Então ele vai começar a ligar lá, vamos botar meia hora ou uma hora antes, não sei dizer, mas aí o que acontece? Ele vai precisar pegar aquela estrutura, aquela laje, aquela parede, ele vai ter que baixar de 32 para 24 graus. Então, quanto mais pesada, mais energia, mais a capacidade térmica daquele material de absorver calor for, né, mais demorado, mais tempo o sistema de climatização vai ter que bombar ali para poder tirar aquela carga térmica, aquela energia, porque, né, nós sabemos lá da lei da termodinâmica, todo corpo que tem diferença de temperatura, ele emite calor, né, está emitindo calor por radiação. Então, aquela parede que está lá escondidinha lá, mesmo que a gente não esteja vendo, mas ele está emitindo calor, e aí ele só vai, né, temperatura ficar sempre 100% ali enquanto todos estiverem na mesma temperatura, beleza? Então, estrutura mais leves, vamos ter um ganho de energia, de economia de energia depois, tá certo? E isso tem tudo a ver com o nosso métier, com o nosso parte de projetos. Beleza, pessoal? Então, aqui ainda tem sobre possíveis, né, alterações, forma de reduzir um pouco, trabalhar com o sistema de termoacumulação, ele não vai diminuir a carga térmica, mas vai diminuir um pouco o pico do teu aparelho, pode trabalhar, nós já vimos no vídeo anterior, né, pode diminuir então o consumo, através do produzir gelo à noite durante o horário de pico de energia, tu usar ele para, né, reduzir o consumo, utilização de ar externo para refrigerar a estrutura à noite, né, então a estrutura, se tu tiver um ar mais ameno, consegue jogar lá dentro e aí tu usa só ventiladores. A alteração de set point, então se tu mudar de 24 subir para 25 ou 26 graus, geralmente as mulheres ficarão contentes e os homens geralmente não contentes. É aquela eterna guerra do sexo que, querendo ou não, sempre existe.
cada um tem, né, sensibilidade diferente, e aí uns gostam, outros não, e não conseguimos agradar a todos. Nem Jesus Cristo conseguiu, imagine nós, né, meros técnicos de refrigeração ar-condicionado. Alteração do set point, né, já vimos, utilização de motores elétricos de alto rendimento, como atualmente, né, um prédio desse com certeza usaria sistemas com compressor parafuso usando, né, mancais de magnético. E outros, fica a critério aí de vocês pesquisarem, fiquem à vontade, não faço a menor ideia agora no momento. Era isso, acabou a apresentação, nem imaginei.